Desde o ano passado, casos de gripe aviária vêm chamando a atenção do mundo. O Brasil nunca teve nenhum caso registrado da doença e segue trabalhando para manter essa estatística positiva. Transmitida por aves migratórias, a H5N1, mais conhecida como gripe aviária, tem afetado grande parte dos países das Américas do Sul e do Norte. Ao todo, 12 países pan-americanos registraram casos da doença. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu alerta no início do mês de janeiro, após detectar surtos deste vírus em granjas avícolas, aves domésticas e silvestres, chegando inclusive a ter registro de infecção em humano. O Brasil segue sem ter nenhum caso da doença. Para isso, intensificou as ações de prevenção no país. A gente já colocou todo o nosso corpo técnico de prontidão e, inclusive, fizemos capacitação novamente, um novo treinamento, para que todos estivessem na mesma linha para fazer o atendimento de qualquer suspeita da influenza aviária. E então, claro que agora a gente está muito mais preocupado, porque está próximo, na Argentina e no Uruguai. Então, a gente já intensificou os trabalhos da vigilância, visitando as propriedades, fazendo a vigilância ativa, que a gente chama, e também a vigilância passiva, quando a gente recebe as notificações e atende no menor tempo possível. Então, o nosso médico veterinário ele é treinado para isso, para fazer a detecção precoce de um caso suspeito e encaminhar o material para o laboratório do Ministério da Agricultura que fica em São Paulo. O que nós estamos fazendo, na verdade, é ampliar ou intensificar os nossos controles para que nem as aves migratórias cheguem ao nosso território, tampouco, se acontecer de chegarem as aves migratórias, que elas não cheguem nas aves de corte ou de postura comercial. Além de rígidos sistemas de segurança nas granjas comerciais, medidas são tomadas para manter o país isolado dos vizinhos. Entre as ações, a Associação Brasileira de Proteína Animal, por meio de despacho, proibiu a visita interna nos criadouros, permitindo apenas a entrada de técnicos nos espaços. A gente tem também um sistema muito rígido de controle de trânsito, tanto internacional, que é feito pelo Ministério da Agricultura, quanto o trânsito interestadual, que é a SEDASC mantém 58 postos de fiscalização. A gente tem um controle muito grande quanto a isso. Então, a gente faz apreensões de aves irregulares e tal, que poderiam ser carreadores da doença. Também nosso sistema está muito sensível. A gente tem recebido muitas notificações de propriedades que não são tecnificadas. Então, esses proprietários relatam os casos, a SEDASC vai lá, faz o atendimento e despacha em 24 horas, está feito o atendimento e o material está lá em Campinas, em São Paulo, no caso de ter uma suspeita mais evidente. Segundo a OPAS, os casos em humanos são raros, mas quando ocasionados, não espalham facilmente de pessoa para pessoa. Entretanto, existe o risco de estabelecer uma transmissão sustentada entre dois indivíduos e pode eventualmente levar a um surto ou até mesmo uma pandemia. É importante reforçar que o vírus não é transmitido por meio do consumo da carne do animal. A influenza aviária ou a gripe aviária é uma doença, ela é muito próxima da gripe que acomete humanos e de todas as espécies, pois é um vírus da influenza. Ele tem a característica de causar altíssima mortalidade entre aves, tá? Apesar de haverem alguns relatos dessa doença ser transmitida por seres humanos, não é a característica dessa atual. Então, a gente não tem esse problema por enquanto. A transmissão não ocorre pela ingestão de carne, de frango ou ovos. Então, os produtos são, já que o vírus não está aqui no Brasil, então a gente sabe disso. Então, não tem o risco de ser por meio do consumo. O surto ocorre pelos locais de passagem de aves migratórias. Por muitas delas estarem fazendo a rota do Pacífico Atlântico, quando o vírus está presente no corpo do animal, pode ser transmitido por meio do contato entre as diferentes espécies de aves, seja pelo contato respiratório ou pelas excreções. Inclusive, nessa semana, biólogos recolheram amostras de leões marinhos encontrados mortos no litoral peruano. A suspeita é que os animais tenham sido infectados pela gripe após ter o contato com o vírus. Desde novembro do ano passado até março, mais de 3.400 leões marinhos e 63 mil aves foram encontrados sem vidas com suspeita da doença no Chile. As aves elas vêm assim, é um ciclo bastante interessante, porque essas aves que são doentes, as que resistem, elas vão passando umas para as outras. Então, onde elas pousam, elas contaminam outros animais, por exemplo, iguás, como a gente teve alguns casos, pelicanos em outros países.
E essas aves que são naturais do país é que pode acontecer esse problema. Então ela vem e através do contato respiratório ou contato de excreções, então a ave está voando e pode contaminar o ambiente onde essas outras aves vivem. Então tem patos, marrecos, todo tipo de ave é suscetível a essa doença. O protocolo para impedir a disseminação da doença é o sacrifício de animais que tiveram contato com o vírus, mesmo que esteja saudável. Só nos Estados Unidos, desde o meio do ano passado até janeiro desse ano, quase 58 milhões de aves já morreram devido à doença em 47 estados norte-americanos. Prejuízo avaliado em milhões de dólares. Recentemente, a Argentina confirmou a morte de mais de 200 mil aves devido à doença em granjas do país. Só lembrando efetivamente que nenhum país perde a habilitação de exportação quando a influenza aviária é encontrada em aves silvestres. Você só perde a habilitação de exportação quando a influenza aviária aparece ou em aves de postura ou em frango de corte. Embora a doença tenha afetado diversos países, para o Brasil, os números apresentados continuam positivos. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne de frango nesse primeiro bimestre ultrapassaram em mais de 10% o ano passado. Os principais destinos foram China, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Japão e União Europeia. De acordo com o setor de produção, mesmo que a demanda aumente por parte dos países vizinhos, o mercado interno não deve ser afetado. O preço do ovo também não deve sofrer alterações, pois o Brasil não é um grande exportador de produto. Apenas 1% da produção é vendida para fora. Ou seja, enquanto o Brasil se manter livre da doença, a oferta e demanda de derivados do frango se mantém controlada. A gente consegue atender com a produção nacional todo o mercado interno e mercado externo. E temos capacidade para aumento de exportação sem prejudicar em nada o consumo no mercado interno. Pelo contrário, nós, nos últimos 3 anos, percebemos um aumento gradual de consumo de proteína no mercado interno e algumas retrações e expansões no mercado externo. E isso nos habilita tranquilamente a dizer que temos sim capacidade para atender todo o mercado interno e o mercado externo neste formato.